Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. Um assunto novo que nós vamos ver a partir de agora. E o nosso assunto é conto popular. Está na página 41 do livro didático. Mas não se preocupe que nós iremos estudar utilizando a visualização do próprio navegador. Então, o que é o conto popular? Cada povo manifesta seus costumes, suas crenças e seus valores por diversos meios: dança, música, festas, artesanatos, forma de falar e de gesticular. As narrativas também retratam vários aspectos da cultura de um povo. As histórias que são transmitidas oralmente de geração a geração são conhecidas como contos populares. Então, neste início da segunda unidade do livro, nós iremos estudar as principais características desses contos, bem como contar e reescrever histórias. Então, vocês vão precisar, nas atividades desse módulo, recriar ou reescrever uma história. Mas nós iremos compreender isso daí de uma forma mais organizada nas próximas aulas. Então, as primeiras questões é o seguinte: primeiro, o que é um conto popular na nossa linguagem? Então, um conto popular não é nada mais que aquelas histórias que são contadas de geração em geração. É comum, é interessante aqui na nossa região, e eu tenho percebido que esse comportamento é típico da nossa região mesmo. Eu morei um tempo em São Paulo e quando faltava energia, por exemplo, as pessoas entravam dentro de casa e ficavam lá, suas famílias. E normalmente famílias pequenas, é diferente do interior, do Nordeste, onde as famílias moram um próximo dos outros, os vizinhos se conversam. E uma das coisas que eu percebo é que quando falta energia, é como se as pessoas saíssem de dentro de casa, principalmente assim no início da noite, no finalzinho da tarde para o início da noite. Época de inverno, por exemplo, que falta energia aqui na nossa região, então é comum isso acontecer. Então, o que é que acontece? Algumas pessoas saem de casa e ficam conversando na calçada e começam a contar histórias. Eu lembro que quando meu pai era vivo, quando faltava energia, ele contava tantas histórias, tentava contar piadas, às vezes a gente, pela questão de respeito, até ria para satisfazê-lo, porque às vezes as piadas não tinham nem graça. Mas é um conto popular. Então, o conto popular são essas histórias que são contadas de geração para geração. E tem uma importância na cultura de um povo, na cultura de Cerro Corá, por exemplo. Já imaginou se isso acabar? Eu acredito que não acaba. No meu ponto de vista, não acaba. Porque isso já fica enraizado na nossa mente. Mesmo as novas gerações, elas terminam vivenciando tal situação de ouvir as histórias, histórias de caçadores, histórias de pescadores, histórias de situações de mau assombro. Eu, por exemplo, quando uma vez eu precisei ir a Currais Novos para uma reunião, os meus filhos estudavam em Currais Novos e eu fui para uma reunião de pais e mestres na escola. E no retorno, eu lembro que eu vinha até de moto e em uns locais na estrada sentido Cerro Corá, Currais Novos, antes de ligação, bem antes, na vinda, eu estava chegando próximo a uma curva e vi o vulto de um homem alto, calça comprida, camisa, mas estava com a camisa aberta, desabotoada, e me dava
pelo vulto, me dava uma característica que era um caçador. Só que eu já estava fazendo a curva e já ia ficar reto para aquela pessoa. Naquele momento, nem passou pela minha ideia que pudesse ser um fenômeno fora do natural. Uma alma. Eu não passava nessa ideia se era ou não era, mas enfim. E eu pilotando, eu estava de moto, pilotando, e no meu cérebro veio a seguinte situação. Quando eu ficar, é uma curva, quando eu ficar reto, possivelmente esse homem já vai estar na metade do asfalto. Não correrá o risco de eu atropelá-lo. Por quê? Eu já estava vendo o corpo andando, atravessando o asfalto. Quando fiz o movimento, simplesmente esse corpo sumiu. Não vi. E ainda estava próximo de chegar onde eu imaginava que ele estivesse, ainda estava próximo de chegar. E eu ainda olhei para o mato, o mato estava um pouco alto, se fosse um caçador, a folhagem ia se mexer, porque era uma folhagem alta, um arbusto alto, praticamente quase a altura da pessoa que eu vi, né? Não corria o risco dele voltar, porque senão eu tinha visto. Eu vi ele saindo de um lado do asfalto, indo para o outro sentido. Então, eu não vi ele voltar, mas quando o reflexo da moto mostrou, ele simplesmente sumiu. Tudo bem. Até aí fiquei intrigado, não tive medo, não fiquei assustado, nada disso. Mas quando foi no outro dia que eu relatei esse fato para o meu pai e para a minha mãe, eles disseram, é a alma de fulano que morreu. Aí, logicamente, eu fiquei assustado. Então, eu vi uma alma, digamos assim, e ela disse, foi fulano que morreu no acidente de moto. Ele foi sair da parte de uma estrada de barro e entrou no asfalto. E assim que entrou no asfalto, ele se envolveu no acidente e morreu. Tem até uma capela nessa curva, para quem vai para Currais Novos, depois da ponte da Fazenda Alívio, que é uma curva. Assim que você faz a curva fechada, tem a ponte, tem uma subida, depois tem uma curva sentido à esquerda. E logo na parte de cima tem uma capela. Ou seja, dentro desse conto popular que eu estou dizendo, aquilo que eu vivi, aquela situação à noite, minha mãe já tinha ouvido outros relatos, meu pai já tinha ouvido outros relatos de outras pessoas que eventualmente tenham visto a mesma pessoa perambulando ali. O objetivo da minha aula não é tocar no assunto se isso é verdade ou não, se eu acredito na alma, né, no assombro ou não, mas é para mostrar a vocês que contos populares é algo nesse sentido, que as pessoas vão repassando de geração em geração. Por isso as primeiras ideias que está no livro didático é por que algumas narrativas são transmitidas de geração em geração. Este é um exemplo. Os meus pais, com certeza, outras pessoas já relataram para eles. Eu vivi tal situação e alimentou ainda mais a ideia de que aquilo era verdade. Porque na situação eu nem sabia disso, nem sabia que tinha alguém morrido, que já tinha aparecido para alguém, etc. E de lá para cá nunca mais eu vi. Quantas e quantas vezes eu não já andei à noite, ou vindo de Natal para Cerro Corá, ou indo para Natal à noite, mas nunca mais ouvi esse fenômeno, digamos assim. E a outra pergunta é, você já ouviu ou leu algum conto popular?
Em caso afirmativo, compartilhe com os colegas. Então veja que você pode compartilhar, coloque lá nos comentários, no mural da aula, coloque nos comentários no YouTube, você que está assistindo essa aula, se você já vivenciou, se você conhece alguém que foi repassando algum conto popular. A terceira pergunta: quem conta um conto aumenta um ponto. Qual é o significado desse provérbio? Vocês já ouviram falar? Quem aumenta um conto aumenta um ponto? Se não, pergunta aos seus pais se eles já ouviram isso daí. Eu acredito que eles já ouviram e vai tentar justificar para vocês essa situação. É um ditado popular, por isso que se chama provérbio. É um ditado popular. A quarta questão que está no livro é: você conhece os falares de outra região do Brasil? Cite exemplos. Por exemplo, você sabia que no Nordeste existe uma linguagem própria nossa? É até interessante, eu sempre falo isso em aula, tanto de língua portuguesa quanto quando eu ensinava ciências da natureza, principalmente o corpo humano, e nós temos uma enciclopédia da nossa anatomia que é fora do contexto. Nós temos cucurute, nós temos zóio, venta, nós temos gogó, nós temos ureia, nós temos titela, nós temos sovaco. Então veja que o nordestino, ele tem os falares diferentes. Ele tem uma linguagem própria. E essa linguagem própria, ela acontece muito quando nós estamos ouvindo os contos populares. Porque se são os contos populares, são situações daquela região, que é passada de geração em geração. Então os contos populares, por exemplo, no Nordeste, esse conto que eu relatei, pode ser totalmente diferente dos relatos de pessoas que moram, por exemplo, no sul do país. Pode ser que os fatos que são passados de geração em geração sejam fatos totalmente diferentes, que utilizam linguagens típicas daquela região. Por isso que tem essa pergunta no livro, e vocês precisam responder também. Como nós estamos nas aulas remotas, então é importante que vocês usem as redes, os canais, no próprio Google Sala de Aula, use o mural. Se você está assistindo a aula pelo YouTube, pode também deixar lá no canal do YouTube. E se vocês acharem melhor, pode usar o WhatsApp no grupo da escola, da sua turma, e comentar: eu assisti a aula de língua portuguesa, que o assunto era sobre contos populares, e eu conheço, ou meu pai morou lá no Mato Grosso, e lá tinha tais histórias, lá tinha, eles usam uma palavra totalmente diferente da nossa, assim, assado, ok? Então é importante que vocês participem. E a última pergunta do livro é: você costuma usar gírias em seu dia a dia? Onde aprendeu e com quem? Então nós vamos, na hora que vocês começarem a responder, vocês vão ter uma ideia das gírias, que também é uma linguagem que faz parte da cultura popular, dos contos, das falácias, das histórias da nossa região. Então, a linguagem utilizada não necessariamente
é uma linguagem rebuscada, uma linguagem que tem o domínio da língua portuguesa. E sim, é popular mesmo. E na maioria das vezes, de pessoas que nunca estudaram, nunca tiveram domínio da língua portuguesa, mas são ricos em contar história. Então, minha aula termina por aqui. Na próxima aula nós daremos continuidade. Desejo a vocês bons estudos. Façam essa atividade. Se você está à vontade, você pode fazer essa atividade, responder. Pode fazer um print e colocar no Google Sala de Aula, por exemplo, que eu recomendo que coloque no Google Sala de Aula se fizerem um print do seu caderno. Mas você pode usar o próprio mural do Google Sala de Aula, digita os textos lá, ou também na área dos comentários do YouTube. Ok? Desejo a todos ótima aula e até a próxima.